pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara do Casal Teólogo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre este livro aqui, Produtividade Redimida, do Alan Porto. Então, se você é alguém que tenta dar conta de todas as demandas do seu dia, que se vê no meio de várias coisas para fazer durante a semana, durante o mês, durante o dia, se perde, quer ser produtivo, mas sente que não é produtivo, você se vê às vezes procrastinando, mesmo diante de várias coisas que você tem para fazer, e você nem consegue entender qual é a razão por trás, por que você procrastina tanto. Então, assista esse vídeo até o final, porque esse livro trata justamente sobre esses temas e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quando eu descobri esse livro, eu fiquei bastante interessada em ler, justamente porque eu estava sentindo a necessidade ali de ser mais produtiva, estava com planos para esse ano e queria fazer melhor uso do meu tempo, né? E eu vi nesse livro algo que eu pensei, poxa, eu acho que pode me ajudar, eu preciso ler, eu preciso entender melhor sobre gestão de tempo, entender melhor sobre produtividade. Então, quando eu vi, eu achei super interessante, fiquei na dúvida, fiquei namorando o livro por muito tempo, fiquei na dúvida se comprava ele ou não, porque eu queria algo que fosse prático, que fosse direto e que me ajudasse a lidar com a minha vida, com a minha rotina, né? Então eu li o prefácio, eu vi que ele falava sobre agenda, sobre organização, mas que ele também trazia outros temas. Então eu confesso que no começo eu fiquei com um pouco de receio, porque eu não sabia muito bem se o livro ia tratar daquilo que eu precisava, né? Mas ainda assim, eu peguei uma promoção da Amazon que eu paguei R$5 e pouco no e-book, então eu falei, poxa, minha chance de ler o livro, eu já estava louca para ler o livro, então eu posso dizer que super valeu a pena, tá? A gente vai entrar no livro, a gente vai falar sobre os detalhes do livro, mas antes disso, eu já posso te falar que o livro é excelente se você tem desejo, vontade de ser mais produtivo, de usar melhor o seu tempo, tá? Então, de cara, agora pode ficar sabendo que o livro é maravilhoso para isso, tá? Então, já que a gente vai falar do livro e eu vou trazer os detalhes aqui pra gente entender melhor sobre ele, eu resolvi dividir esse vídeo para facilitar aqui na nossa compreensão, na nossa organização, em 3 partes. No primeiro momento, a gente vai falar brevemente sobre o autor, como você sabe. Eu gosto de passar rapidinho aí para você saber quem é o escritor do livro. Depois, a gente vai falar sobre o livro de uma forma geral, que é uma introdução sobre o livro, em que a gente vai falar sobre como é a leitura, as coisas nesse sentido. E depois, nós vamos falar sobre a organização do livro e os temas que são abordados dentro dele, que é onde a gente vai entrar um pouquinho mais dentro do livro em si. Então, falando sobre o autor é o Alan Porto, ele é brasileiro, é um pastor presbiteriano, ele é teólogo e mestre também em teologia, professor de teologia, e ele conta, inclusive no livro, né, em alguns momentos ele cita, que justamente por ter muitos afazeres e ter que lidar com várias demandas, né, sendo um pastor, um pai, um marido, um líder, um professor, em momentos ele cita aqui também as experiências dele, em que momentos que ele fazia mestrado. Então, diante de todas essas coisas, ele de fato teve que aprender a ser mais produtivo, teve que estudar muito, né, para poder aprender um pouco mais sobre produtividade para dar conta de tudo. Então a gente já sabe que é alguém que de fato vive isso, né? Ele escreveu com propriedade porque ele passou por todas essas coisas. Assim como eu e você passamos, né? Eu creio que nós temos muitas coisas para fazer e hoje eu acho que é praticamente impossível a gente encontrar alguém que não tenha aí muitas coisas para fazer e que não sinta essa necessidade de ser produtivo, né? Então já sobre o autor a gente sabe que é alguém que tem horas de estudo, ele comenta que ele teve que estudar e pesquisar bastante, se dedicar em várias situações para aprender de fato sobre produtividade. Não é nem dedicar e estudar para as demandas da vida, para os papéis diferentes que ele exerce, mas também ele teve que dedicar tempo para estudar sobre produtividade, porque ele sentiu essa necessidade. Então, diante disso, a gente vê que é alguém que tem horas de estudo e tem autoridade para falar desse tema, porque de fato ele vive e já viveu isso. E entrando um pouquinho mais sobre o livro, né, nessa introdução sobre o livro, a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que a leitura dele é extremamente fácil. Muito simples, você consegue ler, você não tem dificuldade, o vocabulário usado é um ótimo vocabulário, a forma de escrita dele é muito leve. Então, quando você está lendo, você sente, parece que tem a impressão de que você está conversando com a pessoa, tá? Então você não vai ter dificuldade alguma em entender o que ele quer dizer. Você pode sentar e ler várias e várias páginas, porque a leitura é muito fácil. Mas outra coisa que eu queria dizer é que mesmo a leitura sendo fácil, eu não te indico ler esse livro assim muito rápido, tá? Eu confesso que eu li ele mais rápido do que eu gostaria, até para poder trazer esse conteúdo aqui para você no canal, mas eu percebi que é um livro
que, por mais simples que seja a linguagem dele, é um livro que trata de temas profundos. Então, se você lê ele rápido, você não vai conseguir absorver tudo que ele tem para te oferecer, tá? Então, assim, você lê com muita facilidade, mas ao mesmo tempo você olha e pensa, nossa, peraí, tem algo a mais aqui. Eu preciso meditar sobre isso. Então, você vai ter essa percepção, você vai entender que é algo que você precisa dedicar um pouco mais de tempo. Então, eu recomendo que quando você for ler esse livro, leia sem pressa. Leia, pense, medite, porque você vai perceber que conforme vai trabalhando as coisas dentro do livro, você vai ter que parar em vários momentos, fazer uma autoanálise, olhar para dentro, pensar, analisar como está a sua vida, como está a sua agenda, porque de fato, se a gente quer ser produtivo, a gente quer melhorar o nosso tempo, a gente tem que olhar para dentro, a gente tem que olhar para fora também, né, os nossos afazeres, a nossa agenda, e olhar para dentro da gente mesmo para entender várias coisas. Então você vai perceber que é isso que eu disse, é uma leitura fácil, é uma linguagem fácil, mas que trata de temas muito profundos e você já vai entender já porque eu tô falando isso. Outro ponto muito importante sobre esse livro aqui é que ele traz uma perspectiva cristã sobre produtividade. Então, se você já leu outros livros sobre produtividade, você vai perceber que há algo a mais aqui, que é muito diferente do que se vê por aí. E se você nunca leu nada sobre produtividade, que era o meu caso, eu nunca tinha lido nada sobre esse tema e foi o primeiro livro que eu li sobre isso, você também deve ter a sua ideia de produtividade. Enquanto a gente está falando sobre isso aqui, você já deve ter uma ideia pré-concebida, talvez você já esteja imaginando alguma coisa sobre isso, você já ouviu pessoas por aí falando sobre produtividade e você já deve ter sua ideia sobre o que você acha que é produtividade. Quando você for ler esse livro, você vai perceber que é muito diferente do que a gente pensa, é muito diferente do que é difundido por aí. E querendo ou não, a gente está sendo bombardeado o tempo todo nas redes sociais, enfim, em várias outras plataformas sobre produtividade e não somente sobre isso, mas sobre a vida, né? Então a gente é bombardeado o tempo todo sobre essas informações e querendo ou não, a gente vai internalizando essas coisas, a gente vai criando concepções do que a gente vê por aí. Então a gente acaba criando também as nossas ideias, a gente acha que produtividade é uma coisa, a gente acha que tem que viver de algum jeito ou de outro. A gente ouve muito por aí, faça mais, trabalhe enquanto os outros dormem e coisas desse tipo, né? Trabalhe muito, tenha uma vida produtiva e a gente não sabe muito bem, a gente acha que a gente tem que correr e alcançar e fazer mais e mais e mais. Então, quando você for ler esse livro, você vai perceber logo de começo, ali nos primeiros capítulos, que as coisas são muito diferentes do que a gente espera. Então, isso que eu achei genial, a perspectiva cristã sobre a produtividade. Entender a produtividade à luz das escrituras. Ele traz alguns textos e não é que na Bíblia nós vamos encontrar a palavra produtividade, né? Nós não vamos encontrar isso porque, querendo ou não, isso é algo moderno, isso é algo da nossa vida agora, isso é algo da atualidade. Então, nós não vamos encontrar nada sobre isso, mas na Bíblia nós vemos várias formas, várias passagens e nós podemos extrair várias coisas de como Deus gostaria que a gente vivesse e como Deus gostaria que a gente utilizasse o nosso tempo. Então, a partir dessa perspectiva cristã, ele traz vários temas importantíssimos para a gente tratar. E eu achei muito pertinente, eu achei muito bom. O livro falou muito comigo e eu acredito que vai falar muito com você também. E é por isso que você precisa saber que esse livro é um pouco diferente dos outros que existem por aí sobre produtividade. E a gente não tá falando mal dos outros livros, o autor inclusive cita vários livros sobre produtividade, ele indica vários livros e a gente não tá falando que um é melhor do que o outro. Mas ele fala que ele também sentia falta de certas coisas nesses livros, porque por mais que ele tentava métodos, várias coisas não davam certo. Então ele sentia que faltava algo ali. A maioria desses livros, e você também deve ter essa concepção, porque é a concepção que eu tinha e que eu também estou tentando mudar, não quer dizer que eu li esse livro e eu já resolvi todos os meus problemas, né? Mas é que a concepção que a gente tem, que a gente ouve por aí e que a maioria desses livros traz é que produtividade significa fazer mais. Mas o ponto principal desse livro é que não é fazer mais, mas é fazer com propósito. E isso muda todas as coisas, isso muda tudo. Ei!
E a partir de agora você vai começar a perceber o porquê que eu disse que os temas são muito mais profundos do que a gente imagina. Então, se você está gostando desse vídeo até aqui, se de certa forma isso já está falando com você, já está te ajudando, já está te dando vontade de ler esse livro, se você já ouviu alguma coisa que te causou um certo incômodo porque você percebeu que é mais diferente do que você imagina, que é mais profundo do que você imagina, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos e aproveita para enviar para aquele amigo ou aquela amiga sua que você sabe que também luta para dar conta de todas as coisas. Assim você ajuda bastante gente aqui no YouTube e ajuda também outras pessoas a lidar melhor com o seu tempo. Entrando agora na parte final do nosso vídeo, que é a terceira parte que eu disse que nós vamos falar sobre a organização e os temas abordados, nós vamos ver como que o livro é dividido. Então ele é dividido em introdução, parte 1, parte 2 e parte 3. Dentro de cada uma dessas partes, ele trabalha vários capítulos e ao fim de cada capítulo, ele traz perguntas que tem a ver com o capítulo que ele falou, para que você possa analisar e responder essas perguntas. Então, por isso que eu disse que é importante que a gente leia esse livro com um pouquinho mais de tempo, com um pouquinho mais de atenção, até para a gente conseguir fazer uma autoanálise para responder essas perguntas. Porque se a gente deseja que o conteúdo desse livro de fato faça diferença na nossa vida, a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo se dedicando a ele. É um livro, como eu disse, muito profundo, então se você ler rápido, você não vai conseguir extrair o melhor, o que acontece muitas vezes, né? Então hoje a gente fica muito nessa correria, a gente recebe muitas informações e acaba que às vezes a gente lê vários livros bons, mas a gente não absorve tudo que esses livros trazem, né? A gente vê que tem coisas, que tem ensinamentos em certos livros que podem trazer grandes mudanças para as nossas vidas, mas como às vezes a gente não lê no tempo certo, ou às vezes a gente lê, mas a gente acaba se esquecendo, acaba não memorizando, a gente acaba perdendo toda a riqueza que os livros têm. Então eu achei muito legal ele trazer essas perguntas, porque é uma forma de fazer com que a gente analise, com que a gente olhe para dentro. E se você deixar para responder depois, talvez você não vai conseguir responder tudo assim tão certinho, né? Então, isso que eu achei muito bom. Ao final de cada capítulo, a gente tem a oportunidade de repensar várias coisas da nossa vida para a gente poder também fazer o melhor uso desse material. Na introdução do livro, ele traz o seguinte tema: a redenção pela produtividade. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que o problema por trás dessas narrativas que a gente vê por aí sobre produtividade é que elas trazem uma sensação ali no fundo, elas pregam isso de que se você conseguir colocar tal método em prática, se você conseguir fazer isso, isso, aquilo, ter uma agenda organizada de tal forma, assim, se você conseguir cumprir tudo isso, aí você vai ter sucesso, aí você vai conseguir, tipo assim, você vai ter vencido a si mesmo, você vai provar o seu valor, você vai provar que você conseguiu e, no final das contas, se você conseguir fazer tudo isso, você vai ter mais tempo para sua família, mais ter tempo para você e, consequentemente, você vai conseguir ser feliz. E o que é o problema disso? A gente vê que por trás disso existe uma linguagem religiosa. E essa linguagem religiosa traz uma promessa de redenção, de que você vai ser feliz, que você vai alcançar certa coisa quando você conseguir isso. E isso nada mais é do que salvação pelas obras, porque através de você fazer algo, conseguir algo, fazer, você consegue alcançar redenção, você vai conseguir ser feliz. E é aquela coisa, quando eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Quando eu atingir tal coisa, eu vou conseguir fazer isso no meu tempo, aí a minha vida vai dar certo. Aí eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. Isso nada mais é do que buscar a salvação nessas coisas. E a gente pode ver claramente aqui que é salvação pelas obras, porque é algo que você faz para você conseguir. E a questão é que nenhum programa, que nenhuma metodologia de produtividade vai conseguir cumprir essa promessa de redenção, vai cumprir essa promessa de salvação, porque a salvação ela vem de outra fonte e a gente sabe de onde ela vem. Então ele trata justamente sobre esses temas. E eu quero ler com você, inclusive, uma parte do livro em que ele diz assim: durante anos, li, estudei, examinei e tentei aplicar diferentes métodos de organização e produtividade para, ao final, após algum tempo, me sentir frustrado. Por um bom período, comprei a promessa de redenção, acreditando que, se eu utilizasse determinado programa, finalmente encontraria descanso para o meu coração ou encontraria o meu valor ao ver a lista de tarefas completamente executada. Durante anos, isso aumentou o fardo que já existia sobre o meu coração, trazendo novas camadas além das tensões presentes, de insatisfação, culpa e desânimo.
mas quando o diagnóstico correto apareceu e o medicamento pôde ser aplicado no lugar central, uma série de mudanças significativas entrou em cena. Então, só para você ver que é algo que acontece muito, né, com a gente, de procurar encontrar a solução para todos os problemas. Mas como ele diz, quando ele descobriu qual era a causa do problema, as coisas começaram a mudar. E isso, como ele diz, não quer dizer que ele encontrou solução para tudo e que ele é o expert em produtividade, que a rotina dele é perfeita, que a vida dele é perfeita. Não, de forma alguma. Existem falhas nas nossas rotinas, existem falhas na rotina dele, mas é a gente tentando, ajustando e aplicando o melhor. Então, na introdução, ele vai falar sobre esse tema aí da redenção, da gente tentar encontrar a nossa redenção em uma lista de tarefas, em um método de organização. E aí ele vai entrar agora, de fato, de forma mais profunda no livro para trabalhar esses temas. Na parte 1, ele vai falar sobre alinhando o coração. E aqui ele traz pra gente de forma bem clara que o problema por trás, que todas as lutas que a gente tem com a produtividade, com a nossa agenda, por mais que tenham várias coisas externas no nosso dia, o grande problema, a grande questão a ser resolvida está no nosso coração. Porque do nosso coração procedem as fontes da vida, como dizem Provérbios. Então, se do nosso coração provém as fontes da vida, o coração é a sede do nosso querer, é a sede, às vezes, da nossa motivação, das nossas vontades. Então, com certeza, o coração está relacionado com a produtividade, porque ele tem a ver com as nossas ações. E agora eu quero ler também um trechinho para você compreender um pouquinho do que ele fala nessa parte aqui. Aí ele diz assim: tudo começa no coração. É lá que encontraremos nossos anseios e os nossos temores, nossas expectativas e os nossos sonhos. É lá que encontraremos as motivações para fazer o que fazemos da maneira que temos feito. Olha como isso é forte. Lá no coração nós vamos encontrar as motivações para fazer aquilo que nós temos feito. Então a gente começa a perceber que é muito maior do que a gente imagina. E por isso que a gente começa a ver que é diferente do que a gente vê por aí da produtividade. Normalmente, na produtividade que a gente vê pelo mundo, a gente fala muito sobre fatores externos, mas a gente não vê muito tratando sobre a origem de todas as coisas. Às vezes, a gente procrastina, e ele fala justamente sobre isso, que a origem da procrastinação também está no coração. Temos questões aqui dentro que precisam ser resolvidas. Perfeccionismo, orgulho, egoísmo, preguiça, falta de disciplina. Então, vários detalhes aí, várias coisas que permeiam a nossa vida têm origem no coração. E se a gente não tratar isso dentro de nós, isso vai ter uma real influência na nossa lista de tarefas. Então, nessa primeira parte, ele vai tratar muito sobre essas questões dos nossos sentimentos, sobre as questões das nossas ações, nos momentos em que somos orgulhosos, nos momentos que somos perfeccionistas. E ele trabalha aqui de maneira maravilhosa e eu sugiro que você leia. Eu não vou te contar muito mais detalhes do que isso, porque é só você lendo e se analisando para você ver o quão profundo isso é. E aí você vai começar a perceber quantos problemas você tem dentro de você e o que você precisa melhorar. Você vai começar a entender o porquê que você procrastina, quais os problemas que você tem que impedem que você tenha ali maior produtividade do seu dia. Então é algo que a gente precisa analisar com muito cuidado. Então nessa primeira parte ele vai tratar sobre as questões do coração. Na segunda parte ele vai começar a tratar as coisas de forma um pouco mais práticas se a gente for olhar para o lado da agenda em si. Tanto que o nome da segunda parte é Redimindo a Lista de Tarefas. E aí aqui ele vai trazer métodos e vai falar um pouquinho mais sobre como a gente pode colocar essas coisas em prática. Porque essas duas coisas elas precisam andar juntas. Nós precisamos resolver as questões do coração, mas nós também precisamos de ferramentas, de métodos, de coisas que nos ajudem a organizar o nosso dia. Então as duas coisas andam juntas, né? Não adianta a gente ter um coração bem resolvido, com todas essas questões bem resolvidas, mas a gente não conseguir organizar o nosso dia com as várias ferramentas e outras coisas que tem disponível para nos ajudar na organização. Da mesma forma que não adianta a gente usar várias ferramentas de organização, várias metodologias de produtividade, se a gente não tiver as questões do nosso coração resolvidas, porque a gente vai continuar procrastinando, a gente vai continuar adiando, a gente vai continuar postergando as coisas e a gente não vai conseguir ser produtivo. E detalhe que ele vai falar sobre o que é produtividade, ele vai trazer ali uma definição bem legal dentro do livro em si, e que eu não vou te falar aqui porque eu quero que você leia, mas isso já começa a mudar as perspectivas dentro da gente. Então, na primeira parte, trata sobre as questões do coração e na segunda a gente já começa a falar um pouco mais sobre as tarefas, sobre as coisas, como fazer isso. Então, aí aqui ele apresenta pra gente métodos,
técnicas e ferramentas para a gente conseguir ser mais produtivo, para a gente ter uma maior noção de gestão de tempo, gestão de energia, gestão de projetos e gestão de tarefas. Ele não aborda com muita profundidade vários métodos, ele cita vários, ele até diz que ele vai citar fontes primárias, ou seja, ele vai indicar vários livros para você, caso você queira se aprofundar nisso, mas aí ele traz métodos que ele usa. Então, os métodos de organização, de produtividade, eles são meio que um sistema, né? Então, ele cita 2 aqui, ele explica de forma resumida esses métodos, o que já ajuda bastante, não fica trazendo grandes coisas, ele é bem direto ao ponto, explica como um método funciona, explica como um outro método funciona, trazendo exemplos bem práticos, super legais, para que você possa ter uma noção. E ele mesmo diz que ele combina esses 2 métodos, então você também pode combinar, se você quiser, ou usar um, ou usar o outro. E se caso você achar que não é para você, ele cita ali que você pode procurar em outros livros, né? Mas ele traz 2 que eu já achei que são muito bons. Depois desses métodos, ele traz para nós as técnicas. Então, as técnicas são a forma como a gente vai aplicar esse sistema. Beleza, eu vou usar esse sistema aqui de organização, de produtividade, mas como que eu vou fazer isso? E depois também ele traz a parte de ferramentas, né? Que são tudo que a gente tem à disposição, sejam elas de ferramentas digitais, ferramentas físicas. Então ele traz de uma forma assim resumida e ao mesmo tempo muito completa. Então quando eu digo resumida é porque ele não fica trazendo informações demais, mas o que ele traz de informação é suficiente para que você consiga colocar em prática e já te ajuda muito. Então eu achei muito bom mesmo, porque como ele mesmo diz nessa parte, ele age aqui como um curador. Ele leu muito, se dedicou muito, estudou muito e disso ele aplicou várias coisas, o que funcionou, o que deu certo, o que tem dado certo para ele. São 2 tipos de métodos e aí ele traz esses métodos com um pouco mais de detalhe explicando pra gente como que funciona, como que a gente vai colocar isso em prática e as ferramentas para isso. Então, depois de a gente ter tratado o coração, aí a gente consegue começar a organizar a nossa agenda. Então, a gente precisa das 2 coisas. E ele até fala que é importante que a gente use esses métodos, que a gente use várias ferramentas, porque nós não podemos confiar na nossa mente. A nossa mente não tem a capacidade de guardar tudo, de gerir tudo ao mesmo tempo. E nem é saudável, né? Então, a gente precisa ter algo, um lugar para a gente descarregar todos os nossos pensamentos, as nossas coisas para fazer, para que a gente não se esqueça. Então ele fala que é muito importante sim a gente ter isso, e isso era o ponto que eu mais precisava, que eu falava que eu queria aprender mais, né? Mas que eu gostaria de entender mais sobre produtividade, era isso que eu buscava mais em um livro, essa parte das tarefas, da organização. Mas eu confesso para você que a primeira parte, a parte do coração é algo que falou muito comigo e que de fato a gente entende a importância disso. E por último, ele finaliza o livro, né, na parte 3, falando sobre uma vida produtiva. E o que seria isso, né? Ele trata aqui nesse finalzinho sobre coisas que são deixadas de lado quando a gente fala sobre vida produtiva. Porque muitas vezes a gente só pensa nos nossos afazeres e tudo, mas existem outras coisas que fazem parte de uma vida produtiva aos olhos de Deus, que fazem parte de uma vida produtiva se a gente for olhar na perspectiva cristã e de como que Deus espera que a gente use o nosso tempo aqui na Terra, como que Deus espera que a gente administre aquilo que Deus nos deu. Então isso também é muito bom, por isso que o livro é muito completo. Na primeira parte a gente vai ver que vai falar sobre essas questões do coração, que são coisas internas, nossas, que precisam ser resolvidas. Na segunda parte ele vai falar sobre como a gente pode usar as ferramentas que estão à disposição, a tecnologia e várias outras coisas para nos ajudar. E por último, para a gente olhar para a nossa vida de uma outra forma e entender que existem outras áreas que fazem parte da vida produtiva. E uma delas é o desenvolvimento de hábitos que envolvem os hábitos de relacionamento com Deus. E aqui também ele nos ajuda a como estabelecer esses hábitos de devocional, de leitura bíblica, de forma bem direta, bem legal mesmo. E também ele fala depois sobre a importância da nossa vida em comunidade, a importância de nós termos contato com as outras pessoas, porque isso também faz com que a nossa vida seja produtiva, porque a produtividade ela não é feita só pra gente, ela é feita para que a gente sirva as outras pessoas, para que as outras pessoas também sejam beneficiadas dos dons que Deus nos deu aqui na Terra, porque nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo algo para servir as pessoas e elas são beneficiadas disso, então nós também precisamos nos dedicar a ter uma vida e uma vida social com as pessoas também.
Então, de forma geral, o livro fala sobre isso. Se você for comprar o livro físico, eu acredito que você vai ter muito mais experiência, porque nele você vai ter espaços para você escrever, você vai ter espaços para responder as perguntas, espaços para tentar começar a organizar a sua agenda. Eu senti muita diferença nisso porque eu li no Kindle, então eu quero muito comprar o livro físico para eu poder depois me dedicar mais tempo, reler esse livro, ver ali com mais calma, me analisar também com mais calma, para eu poder extrair o melhor desse livro. Então, se você tiver a oportunidade de comprar o físico, eu super indico, porque eu acredito que é um material que a gente pode ter sempre ali ao nosso alcance para estar sempre verificando as nossas coisas, até porque não existe uma rotina perfeita. Você deve saber muito bem que a gente tem que estar fazendo e refazendo, um dia dá certo, no outro dá errado, e é assim, é tentando, se esforçando até a gente encontrar um ponto de equilíbrio, e que pode ser que daqui a um tempo já a gente precise reorganizar a nossa rotina por um outro motivo. Então não existe um método perfeito, uma rotina perfeita, mas a gente pode fazer o nosso melhor diante das situações que a gente tem, e esse livro é um material excelente que pode nos ajudar muito com isso. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Deixa aqui nos comentários para eu saber se você ficou interessado, se você vai comprar esse livro, se você vai ler. Aproveita também para enviar para aquele amigo seu que precisa desse tipo de conteúdo, e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. É isso, até mais, tchau, tchau!